Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Quem está falando aqui é o professor Bispo, seu professor de língua portuguesa e professor de redação. Antes da gente iniciar a nossa aulinha, eu vou pedir para os senhores me acompanharem lá no meu Instagram, tá aqui, prof.bispo, e vou pedir para os senhores se inscreverem aqui no meu canal e deixarem um like nesse vídeo. O que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de desafio de 100 questões em 10 dias, com objetivo no edital da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, que a prova é já, falta pouco, ok? A gente está fazendo o quê? Tentando revisar todo o conteúdo programático da parte de língua portuguesa. E hoje eu vou tentar passar para os senhores um pouco daquilo que pode cair na prova dos senhores sobre redação oficial. Aquele tópicozinho que vem falando o seguinte lá no edital dos senhores. Ele fala assim, redação oficial, 2 pontos. Manual de redação da Presidência da República. Ou seja, existem diversos aspectos que podem cair para os senhores, tá bom? E a gente vai tentar trabalhar um pouquinho aqui nessa aula, tá bom? Então vamos deixar de firula e iniciar a nossa aulinha. Olha só, nós temos aqui, já na primeira questão, abordando o seguinte. A banca fala, considerando as instruções presentes no Manual de Redação da Presidência da República, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A redação oficial deve caracterizar-se por clareza, objetividade, concisão, coesão, pessoalidade, formalidade e uso adequado da norma padrão da língua portuguesa. Senhores, antes da gente responder todos esses itens aqui, eu preciso passar um tópico específico para os senhores. Olha só, vamos começar a trabalhar aqui. Existem os atributos da redação oficial, ok? E a banca não, né? O manual vem falando o seguinte, a redação oficial deve caracterizar-se por, aí ele coloca clareza e precisão. Vamos tentar compreender o que seria isso daqui, clareza e precisão. O que é que a banca entende como isso daqui? Eu vou colocar um breve resumo para os senhores. O que seria essa clareza e a precisão? Seria a nossa utilização de possibilitar a imediata compreensão do leitor. Beleza? Então, vamos lá. O objetivo aqui é possibilitar a imediata compreensão. Beleza? Ó, clareza e precisão daquilo que você está falando. Vou colocar um pouquinho maior. Beleza. O que é que eu poderia comentar ainda mais aqui? Aqui é que a gente vai utilizar expressões simples. A gente não precisa utilizar o regionalismo, o neologismo, criando novas palavras. Não precisa ser rebuscado, beleza? Aqui, ó, nós vamos utilizar expressões simples. Isso daqui é o quê? A clareza e a precisão. O que é que eu poderia colocar também? Tá faltando um S aqui, né? O que é que eu poderia colocar também? É que não é necessário utilizar regionalismo. Não necessita de regionalismo e neologismo, ok? Não precisa nada disso aqui. A revisão é essencial para que a gente tenha um texto mais claro e preciso, ok? Então, ó, aqui eu posso colocar que o manual recomenda a revisão. Revisão do texto é essencial, beleza? Para quê? Para conseguir um texto mais claro e mais preciso, tá bom? Ok, isso aqui é o que a gente tem com esse nosso atributo, atributo de clareza e precisão. E a objetividade, professor, senhores, não confundam, objetividade e concisão são coisas diferentes. A banca vai tentar empurrar para os senhores, beleza? Ela vai empurrar em vocês, lá ele. Olha só, ela vai falar o seguinte, a objetividade, manual de redação, vem falando que faz referência a você ser direto ao assunto principal do texto, sem arrudeios. Então, vamos lá. Direto ao assunto principal. Ou seja, sem arrudeios. Beleza? Não precisa ficar arrudeando. Seja objetivo. A própria palavra está falando, ó, objetivo. Vá direto ao ponto. Beleza? E a concisão, olha só a diferença sutil aqui. E eu vou passar o bizu para os senhores, porque existem várias questões sobre esse tópico aqui. A concisão, ela vai falar sobre a transmissão de informação com o mínimo de palavras. Não confundam, vamos lá. Aqui eu estou falando sobre a transmissão de informação
com o mínimo de palavras possíveis. Beleza? Por exemplo, olha só. Bispo morreu. Beleza? Bispo morreu. A informação é essa. Eu só passei isso, ó. Eu transmiti a minha informação com o mínimo de palavras possíveis. Isso aqui é concisão. Beleza? Concisão. Aí, eu poderia chegar aqui e falar assim, ó. Ontem eu tava jogando bola com o bispo. Aí o bispo fez isso e aquilo, fez aquilo e aquilo, e ele morreu. Percebam, eu tive mais informações aqui, sendo que eu poderia ser conciso. Eu poderia reduzir a minha quantidade de palavras para que aquilo ali ficasse mais claro, ok? Então, ó, objetividade é você ir direto ao assunto, não ficar com arrudeio. Concisão é o quê? Concisão é o quê? É você diminuir o quantitativo de letras, o quantitativo de palavras, tá bom? Falou sobre quantidade de palavras, concisão, ok? Decore isso aí. Coesão e coerência vai ser o quê? Sobre as conexões do texto, sobre as ligações, a harmonia entre os elementos, é a gente fazer corretamente a referência, a substituição, fazer a utilização de elipse, a utilização de conjunções, beleza? Então vamos lá, vou só colocar aqui para a gente ficar ligado, ó. A coesão vai fazer referência às conexões, beleza? Conexões, ligações entre os elementos, vou colocar harmonia entre os elementos. Eu estou tentando pegar aqui, resumir o que está escrito lá no manual do Presidência da República. Eu não estou inventando nada, beleza? Isso aqui está tudo lá no manual. É um livrozinho de 186 páginas, se os senhores quiserem estudar por lá, beleza? Lá vem tudo explicando. Eu estou tentando resumir um pouco para os senhores, beleza? E aí nós temos aqui também a impessoalidade. Olha só, a impessoalidade. Qual é a referência da impessoalidade? É a ausência de expressões pessoais, beleza? Você não vai falar sobre alguém. Você está representando, a redação oficial representa o serviço público, ok? A redação oficial representa o serviço público. Então, não pode ter expressão, vou colocar aqui, ausência de expressão pessoal, ok? Nada de se referir a alguém. E a formalidade e a padronização se refere ao quê? É seguir as regras e o mesmo padrão culto. Mesmo padrão culto da língua. Beleza? Vamos lá. Isso aqui eu tenho que colocar um bizu máximo. Bizu máximo que cai muito em prova. Vamos lá. Aqui eu preciso fazer o quê? Seguir as regras e ou mesmo padrão da norma culta, beleza? Da norma culta. Ok. Mas vamos lá, coloquem isso aqui e destaque. Eu não sei o que é que os senhores vão fazer. Coloca na testa alguma coisa. Eita, que isso aqui ficou feio, viu? Olha só. Vamos lá, gente, isso aqui. Os senhores vão destacar o seguinte. E a banca vai jogar lá. A banca vai chegar assim para os senhores, ó. Existe um padrão oficial de linguagem. E os senhores vão falar o quê? Não existe. Beleza? Não existe. E a banca cobra muito isso aqui, tá bom? Olha só, coloquem lá. Não existe um padrão oficial de linguagem. Não existe. Ressalta isso aqui. Eu não sei o que os senhores vão fazer. Pinta na testa, sei lá, mas destaquem isso aqui. Que pode ser uma questãozinha de prova para os senhores. Ok? E a norma padrão, que a banca coloca aqui, né? Uso da norma padrão da língua portuguesa. Isso aqui é a regra formal, beleza? É a gente se atentar em relação à sintaxe, à gramática em si, é a gente fazer tudo corretamente. Então vamos ler aqui o que a banca coloca nos nossos itens. Esses aqui, senhores, são os nossos atributos da nossa redação oficial. São elementos que não podem faltar na nossa redação oficial, ok? Olha só. Questão do número 71, né? Ela vem falando sobre a redação oficial e pede para a gente assinar a alternativa correta. Na letra A, ela fala o seguinte: a redação oficial deve caracterizar-se por clareza, correto, objetividade, concisão, coesão, pessoalidade. A gente viu lá o quê? Impessoalidade. Então aqui está incorreto. Formalidade, uso adequado da norma padrão da língua portuguesa. Aqui estaria correto, mas ali
corta, ok? É impessoalidade, não é pessoalidade. Olha a letra B. No que se refere ao atributo de objetividade, estabelece que um texto objetivo é aquele que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Pega o bizu que eu falei com os senhores. Falou de palavras, está falando sobre quem? Concisão. Falou de palavras, está falando de quem? De concisão. Beleza? Concisão. Ele falou de palavras aqui, ó. Então ele está falando de concisão, não é o atributo objetividade. Letra B está incorreta. Olha a letra C. Em se tratando de concisão, entende-se que ser conciso é ir diretamente ao assunto que deseja abordar, sem voltas e sem redundâncias. Foi aquilo que eu falei, ó. Eu coloquei aqui. Cadê? Objetividade. É ir direto ao assunto, sem arrodeios. Então ele trocou. Olha só. Isso aqui não é concisão. Isso aqui é objetividade. A letra B e a letra C, se eu trocasse o atributo, estaria correta. Beleza? Olha só. A letra D. As comunicações oficiais, via impressa, devem obedecer às regras de forma. Correto? Já aquelas realizadas por meio eletrônico, e-mail, são mais flexíveis quanto a isso, não exigindo, assim, alto nível de rigor. Negativo, senhores, negativo. Exige-se o mesmo rigor tanto para a via impressa quanto para os e-mails, ok? O meio eletrônico, a mesma coisa. Vai se exigir o mesmo tanto de rigor. Olha a letra E. Em relação à formalidade, exige-se o uso correto do pronome de tratamento adequado a cada autoridade. Positivo, ok? Isso aqui a gente vê na parte de pronomes de tratamentos do Manual de Redação Oficial. Além de uniformidade e civilidade no próprio enfoque dado ao assunto de cada comunicação. Perfeito, gabarito aqui, letra E, questão redonda, ok? Vamos lá, questão de número 72 agora. Nos aspectos gerais da redação oficial, constam os ingredientes necessários para que haja comunicação, quais sejam alguém que comunique, beleza? Isso aqui está lá no manual de redação, tá bom? Alguém comunique. Para ver a comunicação, precisa de alguém para comunicar. Precisa que alguém seja comunicado e precisa que alguém receba essa comunicação. Beleza, isso aqui está informando como é que ocorre uma comunicação. Assinar a alternativa que apresenta o que deve ainda ser considerado para que o texto da comunicação oficial esteja adequado à situação comunicativa. Senhores, isso aqui tá lá no Manual de Redação Oficial, olha só. Eu coloquei aqui para a gente observar, ó. Panorama da comunicação oficial. A finalidade da língua é comunicar, quer pela fala, quer pela escrita. Isso aqui tá lá no manual. Para que haja comunicação, são necessários alguém que comunique, alguém a ser comunicado e alguém que receba essa comunicação. Foi o que ela colocou aqui na introdução da nossa questão. E ela continua, né? Nossa resposta tá aqui, grifada. No caso da redação oficial, quem comunica é sempre o serviço público. Olha só, já vão estudando aí, vão revisando. Este, esta ou aquele ministério, secretaria, departamento de divisão, serviço, seção. O que se comunica é sempre algum assunto relativo às atribuições do órgão que comunica. E o destinatário dessa comunicação é o público. Olha só, muito importante isso aqui. Se a banca perguntar quem é o destinatário da comunicação, é o público. Ok? É o público. Uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública do Poder Executivo ou dos outros poderes. Então aqui nós temos, ó, outros elementos aqui que também são os destinatários. Beleza? Mas eu ressaltei o público porque muita gente acha que a redação oficial somente se restringe ao serviço público ali. Ok? Mas a comunicação se destina ao público, a uma instituição privada ou algum outro órgão ou entidade pública do Poder Executivo ou de outros poderes. Esses elementos aqui são os destinatários, mas eu ressaltei o público, ok? E aí continua, ó. Além disso, deve-se considerar, e aqui está o nosso gabarito, a intenção do emissor e a finalidade do documento para que o texto esteja adequado à situação comunicativa. Então, ó, nosso gabarito, olha só, perceba que ele repetiu lá. Assinar a alternativa que apresenta o que deve ainda ser considerado para que o texto da comunicação esteja adequado à situação comunicativa. Mesma coisa que está aqui, ó. Além disso, deve-se considerar a intenção do emissor e a finalidade do documento para que o texto esteja adequado à situação comunicativa. Então, nosso gabarito, letra C, a intenção do emissor e a finalidade do documento. Ok? Eu espero que os senhores... Eu estou repetindo aqui, os senhores vão falar: ah, professor, essa questão não vai cair mais. Senhores, as questões se repetem. As questões se repetem, beleza? Principalmente desse início aqui do nosso manual de redação, que são as questões mais fáceis, aquelas que a gente consegue absorver o conteúdo tranquilamente. E a banca
se ela tiver espaço para cobrar mais questões de redação oficial, ela vai colocar uma ou outra ali bem fácil para a gente acertar, tá bom? Outras mais trabalhadas, ela também pode jogar, eu acho que é a regra, na verdade, colocar questões mais trabalhadas, mas eu quero que os senhores acertem pelo menos essas questões aqui, que são as mais fáceis, beleza? Olha a questão de número 73 para a gente trabalhar agora. Ao redigir uma comunicação oficial no IFMA, você precisa considerar as propriedades da redação oficial e, além disso, necessita conhecer a relação entre as palavras que se unem para exprimir o pensamento desejado. Qual é a parte da gramática considerada mais importante que, ao disciplinar as relações entre as palavras, concede clareza na exposição e ordena o pensamento? Senhores, vamos lá, pensem comigo. Quem é aqui que, de modo geral, consegue pegar tudo? Sintaxe, semântica, paronímia, ortografia ou formatação? Senhores, é a sintaxe. Beleza? A parte gramatical, a parte da gramática que pega todo o nosso conteúdo, que é a mais importante, que a gente vai estudar regência, colocação pronominal, pontuação, concordância verbal, concordância nominal, tudo isso aqui é na sintaxe. Beleza? Então a sintaxe é aquela que é sim a parte gramatical mais importante na redação oficial. Tá bom? Beleza. Vamos lá para a questão do número 74. Olha só. Qual é a finalidade básica da redação oficial? E eu coloquei aqui para os senhores para a gente dar uma lida. Olha só. O que é redação oficial? Tá tudo lá no manual. Eu só tento trazer aqui para os senhores, botando a questão e o que está escrito no manual. E lá está escrito o seguinte. Em uma frase, pode-se dizer que a redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Beleza. Neste manual, interessa-nos tratá-lo do ponto de vista da administração pública federal. A redação oficial não é necessariamente árida e contrária à evolução da língua. Ó, já pega isso aqui. Beleza? Isso aqui também é uma pergunta. Pode ser uma pergunta da banca dos senhores. E ela vai colocar o seguinte, ela vai cortar isso aqui, ó. A redação oficial é necessariamente, ou ela vai tirar isso necessariamente, né? Ela vai colocar assim, a redação oficial é árida e contrária à evolução da linguagem. Os senhores vão falar o quê? Incorreto. A redação oficial, ela é a favor da evolução da língua, tá bom? E ela continua, né? É que sua finalidade básica, aqui fala, a sua finalidade básica é o quê? Comunicar com objetividade e máxima clareza. Essa daqui é a finalidade básica da redação oficial. Vamos só completar, né, pra gente saber essas coisas. Impõe certos parâmetros ao uso que se faz da língua de maneira diversa daquela da literatura, do texto jornalístico, da correspondência particular. Apresentadas essas características fundamentais da redação oficial, passaremos a análise pré-manualizada dos seus atributos, que a gente já conheceu, beleza? Ok, qual é a finalidade básica? Comunicar com objetividade e máxima clareza. Tem aqui, comunicar com objetividade e máxima clareza, gabarito letra E. Consegue perceber? São questões tranquilas, basta que a gente saiba o que está lá no manual. Olha só, questão de número 75. Ao elaborar comunicações ou documentos oficiais, você deve obedecer a certas regras de forma, né? Assinale a alternativa que apresenta as comunicações e os documentos que devem obedecer a essas regras. Senhores, vamos lá. Vamos ler novamente aqui. Olha só. Formalidade e padronização. As comunicações administrativas devem ser sempre formais, ok? Isto é, obedecer a certas regras de forma. Isso é válido tanto, olha só, agora vai se falar os documentos. Isso é válido tanto para as comunicações feitas em meio eletrônico, por exemplo, o e-mail, o documento gerado no SEI, o documento em HTML, quanto para os eventuais documentos impressos. Eu comentei lá na primeira questão isso aqui. Olha só, qual foi? Essa questão aqui. Cadê? Foi a primeira questão. Aqui. As comunicações oficiais. Conseguiram perceber como a gente foi linkar? A gente conseguiu linkar as informações, as impressas e as que são em meio eletrônico, elas vão ter sim o mesmo rigor. É justamente isso que a gente está comentando agora, nessa outra questãozinha aqui. E ela fala justamente isso. Olha só, são sempre formais e obedecem a certas regras de forma, ok? Então, ela fala aqui, ó, as comunicações oficiais elaboradas no modo de carta comercial, negativo. Os documentos que seguem a redação de comunicação empresarial também não. As comunicações de documentos que tratam de assuntos pessoais também não. Os documentos que necessitam comunicar acontecimentos sociais relevantes. O objetivo não é esse, senhores. O objetivo não é esse. São as comunicações feitas em meio eletrônico e os documentos impressos. Ok? Gabarito, letra E.
Vamos lá para a questão de número 76. Coloquei aqui uma questão de certo e errado, ainda da banca AOCP. Inclusive, todas as questões que a gente comentou aqui, da questão número 1 até a questão 76, todas são da banca AOCP. Todas. Eu não peguei nada de fora. Beleza? Então, os senhores estão trabalhando aqui com a banca dos senhores. A banca que os senhores vão realizar a prova já já. Olha só. Considerando as orientações referentes à redação oficial, julgo o seguinte item. O excerto, com cordiais cumprimentos deste gabinete, venho solicitar a Vossa Excelência tal coisa. Pode ser reescrito como: solicito a Vossa Excelência, o que tornaria mais adequado em relação aos critérios de objetividade e concisão. Olha só, objetividade por quê? Porque foi direto ao ponto. Ele foi direto ao seu assunto. Qual é o seu objetivo? É solicitar alguma coisa. Beleza, atendeu, foi direto ao ponto. Concisão por quê? Porque ele reduziu o quantitativo. Ó, eu tinha antes o quê? Com cordiais cumprimentos deste gabinete, venho solicitar a Vossa Excelência. Não, senhores. O que a redação oficial propõe é que a gente seja objetivo, que assim, a gente seja direto, que a gente seja claro. Não precisa de totalmente toda essa formalidade aqui, não. Beleza? De chegar e falar assim, com cordiais cumprimentos. Isso aqui é evitado, deve se evitar na nossa redação oficial. Beleza? Então o gabarito aqui, ó, certo. Porque atende aos critérios de objetividade e concisão. Beleza? Ok, vamos para a questão do número 77. Assinale a alternativa que apresenta um atributo que não caracteriza a redação oficial. Eu espero que pelo menos a parte de atributo eu coloque na cabeça dos senhores, porque eu acho que é uma questão que possa cair. Beleza? Olha só. Assinale a alternativa que apresenta um atributo que não caracteriza a redação oficial. Objetividade, tá lá? Tá. Formalidade, tá lá? Tá. Impessoalidade, tá lá? Tá. Retórica, não está. Não existe essa questão aqui de retórica na nossa redação oficial. A concisão está? Tá sim também. Beleza? Gabarito aqui, letra D, questão tranquila. Eu espero que os senhores decorem isso aqui. Revisa. Questão de número 78. Por serem de caráter público, é correto afirmar que os atos normativos e os expedientes oficiais requerem o quê? O uso de figura de linguagem negativo, senhores. Nossa linguagem é formal. É formal. Não existe a linguagem coloquial aqui. A gente precisa da norma culta. Beleza? O uso de jargão burocrático, não tem jargão burocrático na nossa redação oficial. Tudo isso aqui eu comentei lá no nossos atributos, beleza? Letra C, o uso do padrão culto do idioma. Ponto, é somente isso, o uso do padrão culto do idioma. Inclusive isso aqui é um dos nossos atributos, ok? O uso de uma linguagem regional, também falei lá nos nossos atributos. Não utiliza o regionalismo nem o neologismo. Ok? Gabarito aqui, letra C. Percebam como isso aqui é fácil. Isso aqui é tranquilo, senhores. Vamos lá. Questão de número 79. Referente aos aspectos gerais da redação oficial, assinala a alternativa correta. Olha só. Uma vez que o princípio fundamental de toda administração pública é o tratamento igualitário, a redação oficial deve utilizar-se de linguagem coloquial, negativo. Linguagem formal. Beleza? Linguagem formal. Letra B. A publicidade dos atos normativos implica que eles sejam escritos de forma prolixa, pois todas as informações devem estar muito bem detalhadas. Negativo. Qual que é? Olha só, uma outra questão responde isso aqui. Qual questão? Olha só, a questão que fala sobre a finalidade da nossa redação. Qual é a finalidade da nossa redação oficial? Comunicar com objetividade e máxima clareza. Como é que eu vou falar sobre ser prolixo? Colocar muitos termos, tentar dificultar. Não, senhores, não. Negativo. Eu tenho que comunicar com objetividade e com clareza. Olha a letra C. A redação oficial deve primar pelo emprego de linguagem rebuscada. Novamente, voltemos aos atributos. Não tenho linguagem rebuscada. Uma vez que o uso do padrão do culto da língua implica nesse emprego negativo. Nada a ver. Existe um padrão oficial de linguagem a ser seguido, que denomina-se linguagem burocrática. Foi o que eu falei. Não existe padrão de linguagem. Isso aqui eu também falei lá nos nossos atributos. Não existe padrão de linguagem. Olha a letra E. As comunicações oficiais devem ser sempre formais e obedecer a certa formalidade de tratamento. Ponto. Questão redonda. Questão perfeita. Gabarito, letra E. Senhores, é somente ler com calma. Redação oficial é tranquilo. O problema é que tem muita decoreba, mas é tranquilo. Beleza? Questão de número 80. Olha só, nossa última questão aqui. A redação de documentos oficiais
é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos de comunicações. Tranquilo, só trouxe um texto lá do nosso manual. Assinala a alternativa que apresenta o que representam os princípios constitucionais aplicados à redação de documentos oficiais. Ah, professor, não entendi nada. Então leia. Que a redação de documentos deve sempre enfatizar a autoridade pública que redige os atos normativos. Ó, sempre enfatizar a autoridade pública, negativo. Por quê? Porque vai ferir o princípio da impessoalidade. Ó. Se eu enfatizar alguém, eu vou estar ferindo um princípio. Então eu não posso. Senhores, conseguiram perceber que eu conseguindo ter a ciência dos atributos da minha redação oficial, eu consigo responder a maioria das questões de redação oficial? Então, revisa atributos da redação oficial. Vai com eles na cabeça até a prova. Tá bom? Olha a letra B. Que a redação de documentos é uma exclusividade do poder público. Negativo, senhores. Não é exclusivo ao poder público, beleza? Qualquer pessoa pode utilizar. Que a redação de documentos se constitui em atividade legalmente atribuída aos órgãos da administração pública. Olha só, pode ser. Vamos ver. Olha a letra D, né? Que a redação de documentos deve permitir sempre uma única interpretação e ser estritamente impessoal e uniforme. Essa, para mim, aqui está mais correta. Olha só. A redação deve permitir sempre uma única interpretação. Beleza? Por que uma única interpretação? Porque se aquele texto que eu escrevi ele tiver mais de uma interpretação, então ele feriu a sua finalidade básica, que é passar a informação com clareza, com a máxima clareza e com objetividade. Então tem que ter apenas uma interpretação. E ele tem que ser impessoal e uniforme, positivo. Gabarito aqui, ó, letra D. Beleza? Professor, por que não a letra C? Leiam aqui, ó, que a redação do documento se constitui em atividade legalmente atribuída aos órgãos da administração pública. Não, senhores. Pode ser da administração privada também. Aqui ele está falando como se estivesse restringindo que a redação oficial, os documentos, devem ser redigidos somente pela administração pública. Negativo, beleza? Por isso que aqui o nosso gabarito é a letra D. Eu espero ter passado um pouco aqui do meu conhecimento para os senhores em redação oficial. Espero ter ajudado. Peço que os senhores revisem essa parte aqui de atributos da nossa redação. Vão com eles na cabeça até a nossa prova. Bons estudos para os senhores. Deixem aí nos comentários o quantitativo de questões que os senhores acertaram, se gostaram da nossa aula. Pega essa aula, compartilha com aquele teu canga, com aquele seu amigo e vamos continuar nesse nosso papiro, tá bom? Bons estudos para os senhores e até a nossa próxima aulinha.